Santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente em Jesus. Leitura diária. 1 Samuel 2, versículo 2. Nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. O Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. Efésios 5, versículo 25 ao 27. Cristo é o santificador da igreja. Romanos 15, 16. O Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. 1 Coríntios 6, versículo 11. A obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito Santo. Apocalipse 15, 4. Somente Deus é santo em si mesmo. Leitura bíblica. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Objetivo geral: mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Objetivos específicos: apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Introdução. O tema da santificação, infelizmente, muitas vezes é desenvolvido numa perspectiva negativa e perde-se a glória e a beleza que o assunto reflete. É preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou e nos tomou para Ele. Não há outra opção e não podemos dividir a sua glória, pois Ele não a dá a outro. Assim, a santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus. Quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Nós somos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus. Representamos um reino glorioso, majestoso e amoroso.
Não há como desejar nada inferior a isso. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e na sua natureza. Sua vontade é que o seu povo reflita esse mesmo caráter de santificação no seu modo de vida. Hoje, nós vamos estudar então o que é ser santo e falar sobre a necessidade de se ter uma vida santa. Capítulo 1. A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade de Deus a sério. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de uma separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar aquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o sano e o profano e entre o imundo e o limpo. Levíticos 10:10. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico kadash significa ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte. É o verbo mais usado no Antigo Testamento, aparecendo mais de 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, uma consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser de pessoas, coisas ou possessões, conforme lemos em Levítico 27, versículos 28 e 29. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, Êxodo 28:3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo, na nova versão Almeida e Atualizada, que é uma versão da Bíblia em português. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar e ser santo. Trata-se então de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e também para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Em Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O termo hebraico taor, que significa puro e limpo, deriva-se do verbo taer, que significa ser limpo, puro. E o termo hebraico kadosh, santo, provém do verbo kadash, que pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taer na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia em hebraico para o grego, é katarizo, que significa tornar limpo, limpar, purificar. E o correspondente de kadash em hebraico, na língua grega, é agiazo, que significa santificar e consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh e kodesh, entre tantas outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. No capítulo 1, nós aprendemos que o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo e ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Subsídio didático-pedagógico.
A santidade revela a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus e por isso ela é elevada. O fracasso de muitos em vivê-la não altera em nada o santo ideal de Deus para o homem, que é a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, nós vemos a beleza da santidade, o valor elevado de representar o reino de Deus com coerência e sinceridade no nosso coração. O ideal santo está em Deus e não no homem. Nós temos ainda o Espírito Santo como a fonte de toda santidade, que nos ajuda a manifestar o caráter de Cristo. Este santo ideal deve ser manifestado à igreja, e com ela devemos orar e pedir a Deus que o Espírito Santo esclareça o padrão bíblico de uma verdadeira vida santa. Capítulo 2. A santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e os seus cognatos são termos muito comuns no Antigo e também no Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Mateus 28:19. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico no Antigo Testamento. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 Coríntios 1:30. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição do pecador para o santificado. 1 Coríntios 1:2. Isso é uma obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do novo crente em Jesus. A nova vida em Cristo é o Novo Testamento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso também se aplica à vida espiritual. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Confira Provérbios 4:18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e o seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. No capítulo 2, nós aprendemos que o Novo Testamento, a santidade é uma semelhança do caráter de Cristo. Subsídio apologético. Os cristãos também estão familiarizados com o conceito de santidade. Quando ensinou os discípulos a orar, o Senhor Jesus disse que deveriam começar com as palavras: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. A palavra santificado é antiga e varia da palavra santo. A primeira e mais importante coisa que os crentes em Jesus têm de fazer é deliberadamente separar o nome de Deus como algo especial. Deus tem de ser o valor supremo dos cristãos, os quais devem lembrar-se deste fato quando se dirigirem a Ele. É então muito triste quando esse conceito fundamental para a expressão da vida cristã se perde em uma oração formal, murmurada sem pensar
pela congregação eclesiástica. Não precisamos pensar muito para receber que, aos olhos de muitas pessoas, Deus perdeu sua glória e valor. A santidade degenerou-se em um conceito exclusivamente negativo. Longe de pensar-se na santidade de Deus como algo glorioso, elas associam a santidade com a monotonia e ausência de vida e cor, o oposto da glória. John Lennox, na sua obra Contra a Correnteza, a inspiração de Daniel para uma época de relativismo, páginas 49 e 50. Capítulo 3. A santificação aplicada àquele que crê. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente em Jesus é obra do Deus Trino. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro 1, versículo 13 ao 16, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, um reino de sacerdotes, nação santa, é revigorado na igreja. O ensino petrino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Podemos afirmar com Donald G. que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, conforme Paulo escreveu em Romanos 8:9. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Versículos 15 e 16. A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, ou seja, um hábito, um costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar um hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas por meio de nossa conduta, e até os incrédulos glorificam a Deus. Mateus 15, 16. No capítulo 3, nós aprendemos que o Espírito Santo é a fonte de santificação segundo o padrão de Jesus Cristo. Subsídio teológico. É impossível e não a base bíblica para se crer que um avivamento que só recebe o Espírito Santo como inspirador da palavra ou de ação e não da santificação pessoal também continue no seu poder. Entristecer o Espírito de Deus por falta de santificação, com certeza termina também na extinção do Espírito de Deus na sua manifestação. 1 Tessalonicenses 5,19.
O plano divinamente equilibrado revelado no Novo Testamento é onde o Espírito Santo se assemelha na origem tanto do fruto como do dom. E para as duas fases abençoadas da nossa redenção, ele é bem-vindo e obedecido. Também existe o erro de que receber o batismo com o Espírito Santo torna o homem sem pecado, perfeito ou algo parecido com isso. A verdade bíblica é que, em seguida ao batismo com o Espírito, haja uma grande porcentagem de santificação pessoal ainda necessária ao homem, e isso se processa à medida que os filhos de Deus agora continuem a andar em Espírito. Gálatas 3, versículos 2 e 3. É inútil pensar que qualquer bênção ou experiência possa substituir um andar contínuo no Espírito, por mais útil que tal bênção possa muitas vezes ser. Donald Dee, na sua obra Como Receber o Batismo no Espírito Santo, Vivendo e Testemunhando com Poder, páginas 60 e 61. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Amém.